Nessas palavras, Deus está dizendo, por meio do profeta, que os céus é o seu trono, isto é, simplesmente o seu assento, e que a terra é a estrada dos seus pés. Isto é, não é estrada, é estrado, é um lugar que simplesmente cai dos seus pés. Este é o Deus Criador de todas as coisas da terra. Jamais pode fisicamente se revelar para o ser humano, porque com certeza o ser humano teria que sair para fora do planeta muitos e muitos anos-luz e distante por tentar contemplar a grandeza de Deus. Mas mesmo assim seria impossível, porque Deus é muito maior. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, no versículo 24, Jeremias, capítulo 23, versículo 24, a presença de Deus enche os céus e a terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e versículo 28, está escrito: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Se a presença de Deus enche os céus e a terra, como está em Jeremias capítulo 23, versículo 24, confirma-se o que diz em Atos 17, versículo 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Se este Deus fosse físico, não teria espaço para ninguém mais. Por isso ele é espírito e só se revela fisicamente na pessoa do seu Filho Jesus. E atua por meio do seu Espírito no homem, no pregador, no profeta. A Bíblia revela o Espírito como sendo água, azeite, fogo e outros símbolos do Espírito. E como água, como azeite, ele pode ser dividido em várias vasilhas. O homem não é nada mais do que uma vasilha de Deus, para Deus usar com o seu Espírito segundo a sua vontade. Deus, quando falava por meio do profeta, colocando no profeta o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo na vida do profeta, começava assim a sua mensagem. Assim diz o Senhor Jesus: eu sou o Senhor Jeová que falo contigo. O Espírito Santo, sempre na vida do profeta, sempre se pronunciava desta maneira: eu sou Jeová, Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E era o Espírito Santo na vida do profeta, falando com o seu povo, falando com o reino. O Espírito Santo é a extensão de Deus para revelar o que nos mostra a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 6.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos nesta dimensão de Deus que enche os céus e a terra, que nele vivemos, existimos e nos movemos. Sobre todos, por todos, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A primeira obra que ele criou, o Filho unigênito, a primeira criação de Deus, o primogênito de todas as coisas. O Emanuel, o Deus conosco, a única revelação de Deus pessoa. O Espírito Santo em nós, sobre nós, por nós e em nós. Sobre todos, por todos, na pessoa do seu Filho, e em todos, através do seu Espírito Santo. Esta é os 3 métodos de ação de Deus. Sobre, por e em, sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos. E o seu nome é Jeová, que revela-se agora na dispensação da graça. Jeová Salvador, Jesus, que em hebreu, Yahshua, que quer dizer Jeová. Agora, vejamos bem, isto não faz de Deus nenhuma Santíssima Trindade, que são 3 pessoas distintas. Primeira, segunda e terceira pessoa. E não faz também uma unicidade que dispensa totalmente o Pai e o Espírito Santo. Esses 3 atributos do mesmo Deus são constantes. Desde o princípio. Desde o princípio, Deus sempre se revelou com as suas 3 ações. Espírito invisível, físico na pessoa do seu Filho, a sua primeira obra criada. E a sua extensão, Espírito Santo, que é a sua forma atuante em todo o seu exército. Deus, pelo seu Espírito Santo, age tanto na pessoa do Filho, tanto nos seus semelhantes que foram criados, a sua imagem semelhante ao ser humano, como em todo o seu exército, como em todos os seus anjos. Deus se faz revelar por meio deles através do seu Espírito Santo. É a ação de Deus em todo o seu exército. Deus se faz revelar por meio do Espírito Santo quando usa o pregador, quando usa o profeta, quando revela um anjo, quando revelou o seu Filho, onde o seu Filho recebeu. Ali na água do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. E Deus se fez revelar por meio dele para a humanidade. E esteve com ele até o momento da cruz. Até o momento que o pecado da humanidade caiu sobre Cristo. E aí, então, agora, e ele clamou: Pai, por que me amaste? Então, quando a Bíblia revela Pai, Filho e Espírito Santo, é algo real,
ato de Deus se manifestar. É tanto como o homem figurativo, há corpo, alma e espírito. Porque o homem também é trio, corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem, em seus três estados, corpo, alma e espírito, é porque somos a semelhança de Deus. E por sermos semelhantes a Deus também temos esses três atributos, corpo, alma e espírito. O espírito veio de Deus, volta para Deus. O corpo veio do pó, volta para o pó. E nós somos alma. Quando Deus criou o ser humano, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Jesus dirigiu-se aos discípulos e disse: eu vos farei pescadores de alma. Porque nós somos alma. O corpo é apenas a embalagem do produto que está dentro, chamado alma. E o Espírito veio de Deus, volta para Deus, não é do homem. E eu costumo dizer que o Espírito é como um piromestre. Quando tira o Espírito, a alma e o corpo se descompõem. O homem mais cruel do mundo tem um Espírito de vida que veio de Deus e volta para Deus. Por isso é fácil pregar o Evangelho, que quando se depara com a palavra, tem um espírito de vida nele que se identifica com a palavra. O homem é a semelhança de Deus. Corpo, alma e espírito. E quando nós verificamos que quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem foi feito alma vivente. O homem é alma. Foi feito alma. E na deidade divina, o Filho de Deus é a alma da deidade. Possuído de uma dimensão bem maior do que o homem. Do Espírito do mesmo Deus. A humanidade vive no Espírito do mesmo Deus. Maus e bons. Em Atos, o texto que nós lemos nos disse que nele existimos e nele nos movemos. Vivemos em Deus. Por isso o homem precisa voltar-se para Deus. E se não voltar-se para Deus, esta alma perecerá. O espírito volta a Deus, mas a alma tem dois destinos. Ela se salva ou se perde. Ou vai com os anjos de Deus, ou vai com os anjos caídos. E nós, seres humanos, que somos corpo, alma e espírito, a semelhança de Deus, somos uma pessoa e temos um nome. Deus também na sua essência. O corpo da deidade divina é Cristo, que tem também do seu próprio Espírito uma dimensão bem maior que o homem.
sendo ele a única pessoa física da divindade, é o possuidor do único nome, Jeová Salvador. Jesus. Jesus em hebreu é Yeshua, quer dizer Jeová Salvador. E Jeová, em sua essência do nome, quer dizer ser. E ser é o verbo. E o verbo foi criado por Deus. E é Deus. Estava no princípio com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo ser. Quando Deus criou, ele disse, eu sou. Está aí a primeira pessoa do verbo. Eu ouvia falar desta graça sem igual, que do céu trouxe o nosso Jesus. Amados, gostaríamos de falar um pouquinho sobre verbos. Nossa, é comum ouvir dizer verbo, quer dizer a palavra. Verbo quer dizer a palavra. E por isso nós gostaríamos de abrir um parente aqui e falarmos um pouco sobre verbo. O Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós vamos nos deter no tema o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando se ouve a falar a respeito do verbo, costuma-se dizer apenas isto: o verbo quer dizer a palavra. E termina aí. E não se tem mais nenhuma explicação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para nos falar um pouquinho sobre o verbo, sobre a palavra. No versículo 7 do capítulo 5 da Epístola Universal do Apóstolo João, diz esta palavra: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra, ou seja, o Verbo e o Espírito Santo. Em São João diz o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo quer dizer a palavra. Nesse texto, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. A palavra quer dizer o Verbo. E nós vamos falarmos sobre o Verbo. Quando nós ficamos nessa, Verbo quer dizer a palavra. Palavra quer dizer verbo. Se o verbo quer dizer a palavra, que palavra é esta? Que tipo de palavra? Pois a palavra é a nossa expressão, vocábulo. Que tipo de palavra?
E quando falamos que a palavra é o verbo, que tipo de verbo? Poderia ser verbo cantar? Poderia ser verbo falar? Ou poderia ser verbo ser? Pois não é o verbo falar, cantar, e nem o verbo falar. É o verbo ser. E este é o verbo de Deus. Por que é o verbo ser? Vejamos então aí. Hebreu capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então, amados, quando falamos a respeito do verbo, nós falamos, amém, a respeito do verbo ser. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo quer dizer a palavra. Que palavra? Que tipo de palavra? A palavra é a expressão, a forma de nós expressar. E a expressão de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3. É Cristo, o seu Filho. O esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então, irmãos, conjugando então o verbo ser, nós vamos ver o que nos diz a palavra. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vejam bem, amados, eu sou, verbo ser, primeira pessoa singular afirmativo. Nós estamos aí, amados, conjugando o verbo ser. Eu sou, verbo ser, primeira pessoa singular afirmativo. E isto é a palavra. Eu sou. Eu canto, tu canta, ele canta, nós cantemos, nós cantemos, eles cantam. Ali em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Quando Deus
Deus infinito criou o primeiro ser, a sua primeira obra, ele disse: eu sou. Eu sou. Este é o verbo. Primeira pessoa, verbo ser, primeira pessoa, singular afirmativa. E quando a Bíblia revela, em João capítulo 1, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo. Verbo ser. O eu sou. Por isso que verbo é a palavra, é a expressão. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz: ele é a expressão exata do seu ser. E vamos ainda além. Mais um fator importante é que o nome de Deus, Javé, que também se escreve desta maneira no seu original, quer dizer ser. O nome de Deus, Javé, quer dizer ser. Ou seja, aquele que existe. O próprio nome Javé, ou Jeová, que também é dialeto, no outro dialeto é Jeová, quer dizer ser, ou aquele que existe. Então, uma harmonia muito grande da palavra. É simplesmente nos aplicarmos a ela e irmos a fundo. Não ficarmos apenas no superficial. Não ficarmos apenas no leite materno, procurarmos o alimento sólido e buscarmos o conhecimento da palavra. O verbo é a palavra é o verbo e fica aí. Vamos além. Vamos conhecer bem a palavra. Que palavra é essa? É eu sou de Deus. O verbo é o eu sou de Deus. E eu sou é a primeira pessoa do verbo ser. Quando Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, estava ali o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está aí a revelação do verbo de Deus. E o nome deste verbo, seu nome é Jesus, o único nome pelo qual importa ser usado. Ele é a pedra angular da esquina, que está no centro da deidade divina. Quem cair sobre ela ficará em pedaços, sobre quem ela cair ficará reduzido. Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente
da divindade. Corporalmente, toda a plenitude da divindade habita em Cristo, no seu Filho, corporalmente. Mas sabemos que espiritualmente, o Espírito Santo também tem toda a plenitude da divindade. Para operar na igreja, para operar no profeta, para operar no seu povo. Quando a Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também diz, capítulo 1, versículo 19 de Colossenses: porque prove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque prove a Deus que toda a plenitude nele, isto é, em Jesus, no Filho, residisse toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Isso porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Capítulo 1, versículo 15 de Colossenses: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele, até as invisíveis. Tronos, potestades. Porque ele é a imagem do Deus invisível. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3: ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o esplendor da sua glória e a expressão exata do ser, do seu ser. Quem? O Filho de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais,
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí vem o versículo 3. Ele é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então, amados,